Como mediar efeitos de tamanho em correlações e relacionamentos dentro da meta-análise. O objetivo aqui é sintetizar os resultados de estudos correlatos. Esses estudos devem apresentar resultados entre duas variáveis, ambas mensuradas em escalas intervalares ou escalas de razão, utilizando basicamente a média das correlações. No nosso exemplo, vamos utilizar 4 estudos fictícios entre a renda pessoal e a autoestima, os estudos A, B, C e D. Duas maneiras para sintetizarmos os resultados dentro da meta-análise são a utilização da razão das correlações de Pearson, dado por essa equação R igual a somatório dos R sobre N, onde R é a correlação de Pearson em cada estudo e N é o número de coeficientes de correlação combinados. E outra maneira também pode ser feita pela razão de Fisher, pela transformação de Z dada pela equação Z de R é igual ao somatório de ZR sobre N, onde Z é o Z de Fisher para cada R e N é o número de coeficientes de correlação combinados. Somente a título de demonstração, vai como dica, para quem ficou na dúvida, um estudo maior sobre as correlações de Pearson, que ela mede o grau de correlação e a direção dessa correlação, se ela é positiva ou negativa entre duas variáveis. E o teste Z de Fisher, ele calcula a probabilidade de uma tabela ter sido obtida por acaso. E ele permite calcular a probabilidade de associação das características que estão em análise. Ou seja, se as duas variáveis são independentes. Vamos supor que encontramos 4 estudos na nossa revisão de literatura que testem a correlação entre a renda pessoal e a autoestima. O estudo A, B, C e D. No estudo A, o pesquisador encontrou 16 casos e encontrou uma correlação entre a renda pessoal e a autoestima de 0,13. No estudo B, o pesquisador encontrou 82 casos e calculou a correlação de 0,56. E assim por diante. A partir desses estudos, nós podemos prosseguir na nossa meta-análise e utilizar as duas metodologias que nós vimos anteriormente para calcular o nosso R e o nosso Z, conforme os exemplos abaixo. Por exemplo, as correlações de Pearson serão calculadas pela média das correlações dividido pelo número de estudos. Eu tenho 4 estudos, A, B, C e D. A soma das correlações é 0,13 mais 0,56 menos 0,24 mais 0,67, dividido por 4, que é o número de estudos. Eu encontrei uma correlação média pela razão das correlações de Pearson de 0,28. E no Z de Fisher a mesma coisa, 0,63, a soma dos Zs, certo? Que ele é calculado na equação acima. 0,13 mais 0,63, dividido pelo número de estudos, eu encontro um Z de 0,33. Mas como interpretar esses dados? Se olharmos os cálculos acima, nós encontraremos a correlação de 0,28. E isso sugere um efeito de tamanho médio para a relação entre a renda pessoal e a autoestima. Só que essas referências são naturalmente arbitrárias, mas às vezes elas ainda podem ser interpretadas. Uma maneira é a utilização do teste Q quadrado. No nosso estudo ficcional, nós encontramos uma correlação média de 0,28. Isso significa que, se eu elevar esse R a 2, vou utilizar 0,28 elevado ao quadrado, é aproximadamente 0,08, ou seja, significa que 8% da variabilidade da autoestima
está associada com a variabilidade da renda pessoal. Então, essa é uma das maneiras de se interpretar os dados da nossa meta-análise. Uma outra maneira de interpretação é a utilização da mostra de tamanho de efeito binomial, que nós vamos abreviar como MTEB. Isso é utilizado para tabelas 2x2, contendo duas variáveis. O MTEB ele é a diferença estimada entre a probabilidade de sucesso entre o tratamento e o controle. Em termos práticos, essa transformação da nossa tabela nesse MTEB, nessa amostra de tamanho de efeito binomial, é uma maneira simples de se calcular e nos ajuda a interpretar a variável R, a nossa razão de Pearson. Nesse exemplo, nós classificamos a renda pessoal e a autoestima de acordo com a tabela 2, utilizando a metodologia do MTEB, e ela é calculada da seguinte maneira. Nós vamos calcular a renda pessoal como abaixo da média ou acima da média, e a autoestima como uma autoestima negativa ou uma autoestima positiva. Para fazer esse cálculo, nós vamos pegar 50%, que seria a média, mais a metade da correlação que nós encontramos. Nesse caso, nós encontramos uma correlação de 0,28, então 50%, que é 0,50, mais 0,28 sobre 2, que é 14, vai dar 0,64. Isso significa que uma renda pessoal acima da média estaria associada ao aumento de 36% a 64% de pessoas com autoestima positiva. Da mesma maneira, uma renda pessoal abaixo da média estaria relacionada ao aumento de 64% a 36% de pessoas com autoestima negativa. Mas vamos supor, e é muito comum, que nas buscas pela literatura, no nosso banco de dados, para formar nossa meta-análise, que nós encontremos pesquisas que utilizam diferentes metodologias. E aí seria necessário convertê-los numa métrica comum. O sumário dessas conversões pode ser visto nesse slide. Existem várias fórmulas e várias conversões que podem ser feitas para R. E também cabe ressaltar que, quando se trata de mediar efeito de tamanho, é necessário verificar se outras variáveis estariam mediando os efeitos dentro do nosso estudo primário. Ou seja, quando as variáveis como idade, gênero, área geográfica, etc., estariam influenciando a relação entre a renda pessoal e a autoestima. E uma maneira de se realizar essa avaliação é submeter a amostra ao cálculo de regressão, juntamente com as variáveis de potencial, utilizando as técnicas de regressão múltipla, linear. Outra maneira é a utilização do teste Z, para comparar a diferença entre as duas correlações, e o teste Z já foi mostrado anteriormente.